Meus irmãos, boa noite. Hoje, dia 10 de maio de 2023, uma quarta-feira. Mais uma vez estamos aqui seguindo o nosso estudo da série evangélica da benfeitora Amélia Rodrigues, com psicografia do Divaldo Franco. Essa série são 10 obras, na qual estamos estudando a primeira, nas quais estamos estudando a primeira, que é essa, Primícias do Reino. Estamos no capítulo 13 e vamos seguir em frente. Vamos seguir, porque a gente aqui está muito feliz e a gente tem tido grandes resultados. Apesar do número de encarnados não ser uma coisa grandiosa, eu sinto que quem está estudando aqui, está tendo percepções novas do Evangelho, e é isso que interessa. E a aplicabilidade na nossa vida cotidiana, isso mais interessa. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Lucy fazer a prece inicial. Gratidão desde já. Jesus querido, bom, mestre, a cada vez, Senhor, que nós nos reunimos em teu nome, lembrando de ti, os nossos corações se enchem de ansiedade por mais uma noite de sono. Nós estamos reunidos, amigos e companheiros, nos lembrando, Senhor, de tantos ensinamentos que nós devemos aprender a cada dia para colocar em nossas vidas. Tu, quando estiveste conosco, Mestre, nos falaste de coisas tão novas que nós não conseguimos compreender. Nos falaste da misericórdia do nosso Pai, nos falaste de que somos todos irmãos, porque somos filhos deste Pai que é somente amor. E a cada vez que nós revivemos a tua caminhada, a cada vez que conhecemos o quanto tu nos ensinaste quando estivemos conosco, a nossa fé vai se fortalecendo. A nossa confiança em nós mesmos vai aumentando, Senhor, e nós te somos extremamente gratos por teres estado conosco, mas também, Mestre querido, sabemos que tu estás tão próximo de nós a cada dia, junto dos nossos corações. Que nessa noite nós possamos, então, unidos, refletir sobre tudo aquilo que a nossa querida Amélia Rodrigues nos traz. E ir colocando, Senhor, passo a passo, em nossas vidas, em nossa caminhada. Por essa oportunidade, nós agradecemos a Ti e ao nosso Pai de Deus. Que assim seja. Gratidão, que assim seja. Hoje vamos estudar o capítulo 13. Vou compartilhar aqui o texto com vocês. O título do capítulo é Ser Limpo. Vamos ver quem vai ser limpo dessa vez. E se é que vai ser limpo mesmo. Entendeu? Uma coisa é Jesus atuar na gente. A outra coisa é a gente manter a vibração para sustentar essa cura. Vamos ver. A felicidade explodia em sua alma, como se uma cascata acabasse de irromper no canto de uma estrondosa sinfonia. Acontecera repentinamente. Vira-o ao longe, descendo a montanha e a multidão com ele. Parecia nimbado de estranha luz. Pairava à sua volta um halo de serena tranquilidade. Algo se passara nele. Inusitada coragem impelira-o à frente. Até ali fora um animal desvairado, caçado e foragido.
proibido de entrar nas cidades, vagava pelos campos, quase sempre misturado à farândula dos desgraçados do seu jaez. Quando afloraram as primeiras manchas roxas na pele tostada e as pústulas nauseabundas e doridas começaram a apodrecer o corpo, também principiara a morrer. Todos o escorraçaram. Os ricos da família se arrebentaram e os sonhos da juventude converteram-se em trevas hediondas. Acossado, porém expulso. Nome, procedência ficaram para trás. Agora era somente um imundo. As dores acerbas lhe mataram a fé, como trucidaram todas as esperanças. A pátria do berço, no berço de nascimento, foragido sem crime, confundido aos animais, cobria-se com o manto das noites estreladas e os trapos infectos, e ante o açoite dos ventos e a queda das chuvas, disputava as furnas com as feras, os detritos com os cães. Perdera a faculdade de chorar, insensibilizara-se. Bem, aqui nós estamos, a Amélia está descrevendo as características psicológicas e físicas de uma pessoa que foi acometida na chamada lepra na época. Hoje a gente entende que é hanseníase, hoje tem cura, tem tratamento, mas ela está falando aqui de como como foi aparecendo, que o simples vento e chuva o incomodava, porque a pele doía. Então, ele foi expulso da cidade, da família, enfim, ele ficou uma pessoa totalmente à parte, à margem da sociedade. Ele perdeu a faculdade de chorar, insensibilizar-se, sentia apenas a sua própria dor, profunda e cruel, vergastando-o sem cessar. Mas lembra que no início do texto, esse irmão, ele vê quem? Vira o de letra maiúscula é Jesus. Vira ao longe descendo da montanha e a multidão com ele. Então, o leproso viu Jesus descendo a montanha. Senhor, se tu quiseres, bem podes limpar-me. Eu creio que és aquele que todos esperamos. Diz, quero. As lágrimas aljofraram pela vez primeira nos olhos. Depois de muitos anos, a voz se estrangulou na garganta entumecida. Quero ter limpo. Um estertor nervoso sacudira-lhe todas as fibras. Um imenso descontrole tomou-lhe o organismo ao quebrado. Desejou gritar, não podia fazê-lo. Experimentava a sensação de uma transformação geral e violenta. Estupefato, sem o domínio da razão, àquela hora acompanhava atônito a renovação dos tecidos febris e apodrecidos, e se operava celeremente. O corpo era novamente um diamante na ganga dos trapos miseráveis. Gente, Jesus recuperou toda a parte física, biológica, toda. Ficou novo. Novo. Arrojou-se ao solo sobre o rosto e gritou, tartamudeando: que queres que eu faça? Oh, infinita alegria! Todo o seu ser fremia de júbilos. Não digas a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Então, Jesus estava preocupado em que ele retomasse o lugar na sociedade, em que ele mostrasse para o sacerdote
a cura. O estranho rabi tornara-se diáfano. Uma beleza incomparável dele se irradiava. Parecia sorrir. A turba acercou-se, muda de espanto, e constatou-lhe a cura. Isto antes, emoções e desalinho, saiu a correr. Mente em torvelinho, coração descompassado, voltava à cidade. Antes, a pedradas fora expulso. Agora, cantando felicidade, retornava. Pelo caminho, no entanto, sem poder guardar silêncio, contava o prodígio que lhe fora objeto. Quer dizer, Jesus falou, fala só para o sacerdote. Ele contou para todo mundo o prodígio, que para ele é um milagre. Né? A noite caíra sem preâmbulos. À luz das estrelas longínquas, o mestre reuniu os discípulos em agradável aconchego. Chegada a hora do repasto e preparada a fogueira aquecedora, foram distribuídos pão e peixe defumado. Acercando-se do rabi, Simão indagou curioso. Seria necessário que o leproso pagasse o tributo? Olha isso. A lei, os respeitos da justiça, respondeu Jesus. E desejando esclarecer aos companheiros que, não refeitos da grande emoção, prosseguiu. Legalmente estava morto, trazido à vida por mercê de nosso Pai. Deverá ser reconhecido por aqueles que representam a tradição. O tributo não entendamos como pagamento ao louvor, puro e simples, mas como expressão de testemunho e reingresso nos estatutos dos homens. Quer dizer, pela tradição da época, o curado, quem teve a bênção, o milagre, deveria pagar algum tipo de tributo. E o tributo ao qual Jesus se referia era a alegria dele voltar ao reingresso da sociedade, a convivência com a família, a possibilidade dele voltar a não ser aquele pária da sociedade. Espicaçado pela curiosidade, André indagou. Será justa a recomendação de silêncio? Não se faz necessário que todos identifiquem os sinais da mensagem de vida para que se disponham ao reino de Deus que está próximo? Quer dizer, o André falou, é melhor que todo mundo saiba, para todo mundo entender que a sua mensagem é a real. É uma forma de propaganda. André tinha essa intenção. E Jesus pediu para ele fazer silêncio. O mestre espraiou os olhos em derredor, como a delimitar os sítios onde se encontrava e redarguiu. Não transcorreu muito tempo, eu vos falei que sois o sal da terra. Para que serve o sal e perde o sabor? Diluindo-se num repasto, o sal se faz presente sem alarde e todos o podem identificar. E depois de uma breve pausa, como se desejasse caracterizar melhor os dias próximos, esclareceu. O reino dos céus não se fará notado pelas atrações externas. Olha isso. A terra sempre foi rica de homens e mulheres prodigiosos, profetas e rabis, curadores e adivinhos. Acima deles todos, no entanto, o Filho do Homem é avelado. O que Jesus quis dizer aqui? Que não é pela propaganda, não é pelo espetáculo que o reino de Deus vai se estabelecer. E, esclarecendo melhor os discípulos incipientes, prosseguiu. O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo, em passado próximo, nem foi muito tempo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias.
retornou aos caminhos de tormento em si mesmo, atormentado, para ressarcir penosamente. O legado de hoje o legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento. O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Então, tudo que acontece conosco, de bênção de cura, não é, quer dizer, era para a responsabilidade. Através dessa cura que está me sendo possibilitado, está sendo possibilitado agora, qual é a minha responsabilidade? É por aí que o Cristo estava falando, entendo eu. Como se consultasse o leve fio da noite, arrematou com um acento de tristeza na voz. Nem todos, porém, podem isto compreender. Nesse momento, apalpando as carnes refeitas, exibe o corpo aos curiosos e fala sobre aquele a quem desconhece com alegria e leviandade. A cura mais importante não a experimentou. É aquela que se restringe à forma. Desculpa, é aquela que não se restringe à forma, e sim ao espírito. Lavada e morfeia, lavada a morfeia, ele continua leproso. Acautelai-vos do contágio das misérias que os olhos não veem, mas que entenebrecem a razão e perturbam o coração. Ele está falando aqui que ele pode ter sido curado externamente, mas por dentro ele ainda é um leproso. Veja o tamanho da nossa responsabilidade, e o que a gente traz em nós. Simão, desejando mais esclarecimentos, inquiriu com respeito. Rabi, se o doente não se pôde beneficiar com a cura, teria sido esta de utilidade? Quer dizer, se a cura que o Senhor deu a ele não foi útil, se ele não aproveitou, qual a utilidade da cura? Simão, respondeu o bondoso Jesus. O reino dos céus é uma mensagem de amor para todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos. Todos receberão um convite de acordo com as suas necessidades. A nós compete espalhar as dádivas de luz e bênçãos. Tenha preocupação imediata de como serão recebidas ou utilizadas. Cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. Fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as esperanças. O sol espraia vida em todo lugar, indistintamente. E, embora o pântano continue pútrido, o astro-rei insiste sobre o seu dorso, semeando a esperança onde a peste e a morte se agasalham. Levantou-se e, afastando-se do grupo em silêncio, mergulhou na noite e desapareceu. A montanha continuava envolta em sombras, ao fundo, enquanto as gemas dos minutos formavam o colar dos séculos. Os acontecimentos daquele dia passavam para os dias do amanhã sem fim. O que vocês acharam do texto? Querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Muito significativo o texto, né? Muito bom, porque a cura verdadeira é aquela cura interior, né? Quer dizer, então, a gente tem que aproveitar, como te dizer, a gente tem que aproveitar as bênçãos que Deus nos dá para que a gente faça essa cura interior. Não adianta a pessoa também falar de Jesus, do amor de Deus, de tudo de bom que Jesus faz em nossas vidas, se a gente não
não aprende, se a gente não faz essa mudança no nosso íntimo, né? Não aproveita a oportunidade para mudar interiormente, não só das coisas boas, eu estou falando, das adversidades mesmo da vida, que a gente tem que tirar proveito dessas adversidades para mudar intimamente, entendeu? Às vezes eu até falo, poxa, eu passei por uma situação bem difícil na minha vida que eu nunca pensei que eu fosse passar, mas às vezes eu falo, eu nunca orei tanto, eu nunca fiquei tão envolvida com a causa do bem, nunca fiquei tão conectada com o amor de Jesus quanto eu fiquei no maior sofrimento meu, entendeu? Ali eu vi o poderoso amor de Deus na minha vida, né? E com isso eu senti dentro do meu ser aquela vontade, aquela ganância de querer ser melhor, de querer aprender mais, de querer tratar as pessoas com mais empatia, com mais carinho, com mais atenção, né? Então eu comecei a sentir essa mudança em mim, né? Essa coisa boa que eu senti dentro de mim, a certeza do amor de Jesus no meu interior. Então, eu comecei a ver muitas coisas de forma diferente, principalmente ter mais empatia com o outro, entender que o outro assim ainda não tem um certo entendimento, como eu já estou conseguindo ter, então saber como lidar, né, com a conduta do outro, isso que eu quero dizer. Então, Deus muitas vezes deixa que aconteça algumas coisas em nossa vida, né, para a gente sair só por aí, sair por aí esbravejando, não. É para a gente fazer, sentir, fazer essa mudança no nosso íntimo. Entender que o amor de Jesus é maravilhoso, né? É tão grande por nós. Não importa os defeitos que a gente tem, né? Não importa as nossas imperfeições mesmo. Ele faz, como ele falou ali, né? Eu acho que eu não sei dizer direito, mas do poço, né? Que ele, mesmo tendo muito lamaçal, ele está ali tentando fazer Ah, com que ela falou que mesmo no pântano, o sol o continua pântano. insistindo a iluminar. Isso, achei lindo essa parte. Nossa, Deus não para de emitir bênçãos. Nós é que isso. decidimos, né? Então, o texto é todo muito lindo, um exemplo muito lindo, sabe? Tem muita coisa para falar aí, né? Então, é maravilhoso o amor de Jesus, sabe? A gente tem que entender e tem que realmente lutar contra as nossas imperfeições e procurar ser melhor, porque é isso que Jesus quer da gente, entendeu? Né? Muito bom. Ai, Pelo que você está falando aí, Rosângela, no teu caso, mas eu acredito que em todos os casos, a dor foi uma ferramenta que o Pai te exatamente. Perfeito. proporcionou para você impulsionar aí. Porque não Aí a há, gente descobre a fé, a gente descobre muita coisa boa e a gente realmente sente aquela vontade enorme de ser melhor, de ser uma porque no atual pessoa. estágio que nos encontramos, a dor, a dor ela é uma ferramenta, ela é uma maneira de que a gente poder prosseguir. Concordo, A gente verdade. brinca, né? Você veio aqui pelo amor ou pela dor? A gente às vezes pergunta isso. É, E aí pode ser amor nessa vida, mas nas outras a gente pode ter tido ou causado muita dor. E aí, sim. dá boa noite à nossa irmã Alessandra que está chegando aí, para São Pedro da Aldeia, né? Uma Boa benção. noite, Alessandro. Boa noite. Realmente, agora eu estou respirando o mesmo ar que todo mundo respira, Isso aí, isso Ah, aí. com muita muito alegria. bom, Eu muito bom, cheguei, estou seja muito bem-vindo. feliz, viu? Obrigada. Rosângela, o texto de hoje fala que Jesus curou um leproso. Leproso, Sim, para dizer desculpa, Alessandra.
leproso para dizer a linguagem da época, porque hoje é ranceniano e a gente sabe que tem tratamento. O que acontece? Esse leproso já virou um pária da sociedade, ele perdeu a identidade, perdeu tudo, ele ficou totalmente, perdeu a sensibilidade, já nem chorava mais. Quando ele viu Jesus, ele foi atrás de Jesus, Jesus pediu para ser curado, Jesus curou ele. Só que Jesus pede para ele não falar só com o sacerdote, mas ele fala para todo mundo. Eu acredito que se fosse conosco, a gente faria a mesma coisa. Botaria no Facebook, no Instagram. Olha aqui, ó. Vou fazer uma live aqui agora. Olha como é que eu estou curado. Jesus me curou. Então, o nosso irmão aí, que se curou, Jesus, no final do texto, ele comenta, no final, que ele se curou por fora, que por dentro ele ainda tinha as mesmas características. Aí eu lembrei daquele irmão que foi colocado na casa de Pedro, uma maca, e ele era paralítico. E conta-nos Amélia, que já leu sobre isso, que ele foi comemorar a maneira dele. E a maneira dele era uma maneira bem distorcida do que se pede para a evolução da alma. A bebedeira, na taberna, lá com as amigas lá, né? Com as moças lá. E ele foi comemorar dessa forma e tal. E dali, Jesus, no meio do texto, ele fala que a cura é mais para a responsabilidade. Então, se eu sou curado de alguma coisa, curado, ou se eu passo por alguma coisa que eu considere uma bênção, essa é a minha nova possibilidade, sabe? Essa minha nova condição de cura é para que eu use os meus potenciais não como o irmão que enterrou o talento, mas o que multiplicou o talento. Então, a gente tem que usar para isso. O que aconteceu? A Rosângela lembrou bem aí da cura real, da cura interior. Muito bom, Rosângela. E ela falou também de aproveitar as bênçãos que Deus nos dá. Porque Deus nos dá bênção o tempo inteiro. E Jesus fala isso quando ele fala do sol e do pântano. Que apesar do pântano ser pântano, ele está sendo o tempo todo iluminado pelo sol. Uhum. Muito Deus não lindo. para de... eu vou parar de iluminar o pântano porque está muito sujo lá. Nunca vai querer ser curado, imagina. Pelo contrário, Deus vai continuar iluminando até que o pântano, que somos nós, nossos sentimentos, possam ser educados, transformados, melhorados. Mas eu achei curioso que esse irmão que se curou de lepra, ele pediu a Deus para ser curado, a Jesus para ser curado. Ele pediu a Jesus. Porque o irmão da semana passada, de Gerasa, ele não estava em condições de pedir nada. Ele estava assim, como a filha do Jairo, como o irmão de Maria, de Maria e Marta, né? o Lázaro. Quando a pessoa não tem condições de nada, como a filha do senador Públio Lentulus, nosso Emmanuel, lá há 2000 anos, tem horas que você não tem condições de pedir nada. Você está tão mal, está tão abalado, você fica ali, né? E alguém pede por você. E ele, olha que curioso, ele pediu por ele, foi curado, todo mundo ficou assim, espantadíssimo com aquele fenômeno, para a gente que hoje eu entendo que isso é normal, reestabeleceu as células com uma potencialidade do magnetismo. E ele falou: o que queres que eu faça? Foi bem. Porque nem todo mundo fala isso. Me curou, agora eu vou voltar aqui para a minha vidinha que eu tinha antes. Então, ele foi, contou para todo mundo, ele ficou muito feliz. Mas, ainda assim, ali foi um movimento, vamos dizer assim, inicial, para que ele vá se curar durante os séculos. Porque
naquela vez, pelo que Jesus está falando, não foi dessa vez. Ele teve a cura real, como a nossa irmã Rosângela lembrou aí, a cura real. Então, a cura real é do Espírito. Então, eu achei esse texto assim, fantástico, essa passagem maravilhosa, porque Jesus, ele atende a gente. Olha que curioso. Ele podia falar assim, Jesus podia pensar assim, meu amigo, eu nem vou te curar, você não vai aproveitar mesmo? Né? Ele podia falar, nem vou, que eu sei, através da minha visão bem mais longa, que é de todos aqui, que você ainda não está preparado para ser curado. Mas ele promoveu a cura no irmão que pediu. E aí, eu trago essa passagem para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Quantas vezes nós pedimos alguma coisa, às vezes não necessariamente cura, alguma outra coisa, até de ordem material, e nós fomos atendidos, ou parcialmente atendidos, porque tem situações que a gente está que, se der tudo, a gente não vai meter os pés pelas mãos, vai atropelar o processo. Quantas vezes a gente pediu, foi atendido, e os nossos mentores, assim, preocupadíssimos com o que a gente vai fazer com aquela nova possibilidade que a gente tem. Então, nós estamos tendo, nessa encarnação, 2023, século XXI, da idade da Terra atual, a gente está consciente, a gente não está aqui forçado, a gente está tendo a oportunidade da compreensão dos processos do Evangelho e as possibilidades de transformação que ele pode nos proporcionar. Jesus, de acordo com Emmanuel, no Caminho da Luz, recebeu das mãos do Criador um pedaço do Sol para a formação do planeta Terra. E é bacana que a ciência fala de acordo com essa mesma coisa. Só não fala que foi Jesus, mas fala que foi uma parte do Sol. Já é uma grande coisa. E Jesus elaborou a vida terrena, fez experiências até hoje. Imagina as experiências que Jesus fez para promover uma vida física, para a gente ter uma experiência de encarnado num planeta de provas e expiações. O encargo é muito grande, é muita responsabilidade. Por quê? Porque, se você for olhar de uma forma assim, bem rápida, a gente já está errado. Encarnado já está errado. Era para estar já em outro patamar. Mas Jesus não está aqui para julgar, como ele falou para a mulher que não foi apedrejada. Ninguém te julgou? Eu também não vou te julgar. Agora, vai, não peques mais. Então, esse procedimento do Cristo de respeitar o livre-arbítrio e possibilitar nós, que somos imperfeitos, a evoluirmos e a ajudarmos os irmãos que estão aqui, e ajudarmos a nós mesmos. Quer dizer, eu sou imperfeito e os meus irmãos são imperfeitos. Mas eu tenho a possibilidade, mesmo sendo imperfeito, de ajudar. Boa noite, seu Lindomar Palmeira. Boa noite, queridos irmãos. Paz e bem em nossos corações. Bem-vindo, sempre bem-vindo. Muito bom, muito bom. Muito bom estar com vocês. Estamos falando da cura do leproso. Opa, é bom. Pede cura para Jesus, ele nos promove a cura
Mas será que a gente faz por onde essa cura, como diz a parábola, 100 por 1? Porque é para multiplicar o talento. Então, é muito interessante como que o Cristo promove a cura de acordo com nosso pedido. E mesmo ele sabendo que a gente não tem a possibilidade, ele não pode nos julgar e ele permite que a gente surpreenda. Ele permite que ele seja surpreendido. Quem sabe esse irmão que eu estou curando tome a decisão que ele tem livre-arbítrio e ele possa dali ter novas possibilidades. Crie um novo mundo para ele, seja de incentivo para impulsionar esse irmão ou essa irmã para a evolução, para me ajudar a trabalhar aqui na Terra, me ajudar e se ajudar. Porque Verde Menezes, Meimei, Sheila, Emmanuel, Zé Grosso, Chico Xavier, André Luiz, Humberto de Campos, Amélia Rodrigues, Joana de Anjos, essa turma toda é um grupo de espíritos superiores que trabalham pela evangelização do Brasil, que está do planeta. Trabalham com o Cristo. Eles conseguiram chegar num ponto de entendimento, de compreensão, de cura, que eles ali estão ali só trabalhando em nome do Cristo. Eles entenderam. Então, eu costumo dizer aqui que nós estamos entendendo o processo intelectualmente. Agora, sentir e viver o amor do Cristo, o amor de Jesus, sentir a gratidão, e mesmo acontecendo coisas que nos desagradam, a gente falar assim, não, obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Por quê? Se algo, em se tratando de doença, nesse momento, nosso perispírito, nós aqui encarnados, que estamos aqui agora, nosso perispírito ele tem um mapeamento, ele tem uma programação. Vai que daqui a 30 anos, 20, 10, um ano, um dia, um de nós aqui comece a ter tal ou qual doença. Então, a gente tem duas opções. Essa doença veio porque a gente tem condições de passar pela expiação, então já tem o mérito. Ainda vou agradecer, como Chico Xavier fazia, chamava a doença de esposa, ou a gente vai passar pelo processo com revolta, rebeldia. E aí é complicado. Porque se eu estou na rebeldia, quando eu tiver a cura, será quando eu vou continuar sendo rebelde? Então, a cura é uma cura do homem integral, que a Joana ensina. É integral. Então, a gente não pode ficar com raiva que teve tal ou qual. Quantas vezes nós não sabemos, nessa encarnação, nessa nossa, a gente era para ter despertado tal ou qual doença, tal ou qual situação, até mesmo de vida social, financeira, familiar, e fomos beneficiados, porque nós, através do amor, da caridade, do perdão, do estudo, da compreensão, a gente compreende, a gente foi beneficiado. Eu não sei vocês, mas eu já passei por
situações de doença que eu quase fui. Eu com 17, 18 anos, 16 anos, quase fui. Então, mas pode ter um acidente, pode ser alguma coisa. Então, não é para a gente entender que isso é um castigo, é para a gente entender que isso é um processo. Tanto que o nosso irmão João Hélio, que foi criminosamente arrastado pela cidade do Rio, naquele fatídico assalto ao automóvel, ele deu uma comunicação, espero que seja uma comunicação de fato verídica, porque eu sempre fico na dúvida, desculpa o meu excesso de cuidado, ao qual ele falou que, e faz sentido, que quando ele era lá da época de Roma, ele arrastava os inimigos nas pedras com a biga. Então, vejamos nós o tamanho da responsabilidade. Ele veio para cá, deu a comunicação. Se a comunicação é realmente verídica, me pareceu que ele estava sem revolta, entendendo o processo, compreendendo e capacitado para passar por essa expiação. Será que nós estamos? E a gente pode passar por uma expiação a qualquer momento. E a forma da gente encarar a expiação vai definir quem somos. E se eu ficar com revolta, ela realmente vai ser uma expiação. Realmente ela vai ser uma coisa que eu não vou resolver da melhor maneira. Se eu aceitar aquilo com resignação, aquela expiação pode se tornar uma prova. Se eu aceitar aquilo como uma bênção, e aí eu estou falando de espírito lá, Francisco de Assis, né? Se eu aceitar essa... Mas a gente também pode, tá? Se eu aceitar essa como uma bênção, pode ser um momento de libertação da minha alma. Então, quando a gente recebe um benefício e não fazemos por onde, como o irmão que desceu na casa de Pedro, o irmão paralítico, e outros irmãos, outros fatos que a Amélia conta em outros livros, a gente tem a oportunidade de entender que a gente é curado para servir. A gente vive para servir. O vai, não peques mais é para a gente também. Alguém quer comentar alguma coisa? O Jobert, alguém deseja falar? O Lindomar? Fica à vontade. Eu não ia falar, mas pode falar você. Não, Fala você, Alessandra, depois eu falo. Pode falar, fica à vontade. Primeiras damas. Todo mundo falar, deixa a Lucy falar e a Então, gente vamos vai lá. falar. Primeiras damas. Alessandra, Lucy e Lindomar. Certo? Isso. Então, Jobert, primeiras damas. vamos deixar a Lucy falar, depois eu falo. Não tem problema, não. Gostaria de ouvir. Então, quando a gente estava lendo esse capítulo aqui, eu estava me lembrando que Jesus não perdia uma oportunidade de ensinar a gente, e ia deixando esses conhecimentos que nos viriam depois, com Kardec, de uma maneira suave, de uma maneira pequena. Aqui no livro ele fala, esclarecendo melhor os discípulos incipientes, ele prosseguiu. O leproso de hoje contaminou-se espiritualmente em pretérito próximo. Ontem, soberbo e egoísta, banhou-se nas lágrimas dos oprimidos, abusando do corpo como os ventos bravios das tamareiras solitárias. Parece que a gente está ouvindo, né? Retornou aos caminhos de tormento em si mesmo, atormentado para ressarcir penosamente. O legado que hoje recebeu é de responsabilidade antes que de merecimento, ou seja, aqui já nos falando de reencarnação, nós viemos de uma outra vida, mas sabendo que ficaria como uma sementinha que depois nós iríamos ter a capacidade de compreender. Isso que eu acho interessante. Fica lá, a gente vai lá buscar, ela está lá, o ensinamento está lá, e a gente vai. E aí ele diz assim,
O Pai misericordioso não deseja a punição do filho rebelde ou ingrato, mas a sua renovação. Como a Rosângela falou, o pântano está lá, o sol mesmo naquele pântano, mas vai conseguir. Então, ele nos diz exatamente isso, não tem punição, não tem nada. E termina assim. Como se consultasse o leve suspiro da noite, ele disse, com um acento de tristeza na voz, nem todos, porém, podem isto compreender, e nem todos conseguiram compreender esse ensinamento naquela época, e nós até hoje ainda balançamos um pouco, a gente ainda acha que Deus não ficou contente porque eu não fiz determinada coisa, mas ele deixou essa sementinha para a gente agora encontrar, que é a reencarnação, que é essa bênção que nos vai fazer a nossa reforma íntima. Isso em Jesus me impressiona e me faz imaginar o quanto é uma inteligência acima do que a gente consegue imaginar. Era isso, gente. Obrigada. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, gratidão. Foi até bom deixar a Lucy falar, porque ela tocou em pontos que eu ia falar também, que eu achei maravilhoso. E é importante a gente entender, assim, acho bonito, como a Lucy falou, e Jesus repete os ensinamentos para nós, porque também é necessário a repetição para a gente, né? Porque a gente não consegue ainda, não é nem que a gente não entenda de tudo, na verdade a gente não entende mesmo, né? Na sua profundidade, como ele diz, a questão não é de forma, é do espírito, né? Quer dizer, é mais profundo. Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor aquele ensinamento passado, aqueles milênios de ano, né? Mas que ainda é muito vivo, importante, profundo para nós, e é como o evangelho. Quanto mais você estuda, você repete aquela leitura e você consegue ver nuances que você não via antes. Fala, nossa, eu não interpretava assim. Então, é onde a gente lê, relê, é igual as obras também de Paulo, né, Estevão. Quanto mais você lê, você pega coisas que você fala, nossa, isso passou desapercebido para mim. Então, eu achei assim bonito, quando ele aproxima de Jesus e diz a ele, né, se o senhor me disser ser limpo, serei, o senhor tem esse poder. Então, eu achei bonito ele ver e reconhecer o poder de Jesus. Ele sabia que ele era o mensageiro do Pai, ele sabia do poder do Cristo, ele sabia, ele reconhecia. Isso é muito bonito. Então, isso serve para todos nós. Nós sabemos do poder do Cristo. Mas, ao mesmo tempo, quando Jesus diz, eu digo, ser limpo. E ele se limpou pela força do Cristo. E aí a gente vê quantas vezes, até hoje no Jefferson Lima fez a preleção e ele disse assim, cuidado com o que pedis, porque o que pedis, vocês serão atendidos. Mas será que é a hora de sermos atendidos, né? Então, achei muito interessante porque encaixou direitinho com essa lição. Então, quando a gente pede, ele pediu, Jesus lhe atendeu. Mas ainda ele não estava preparado para aquela cura exterior, porque ele precisava ter a cura espiritual, como Jesus diz ali, além do que a Lucy brilhantemente observou, né? Que era uma dívida passada, um comportamento desvirtuado que repercutiu no físico, mas era preciso que a mudança saísse de dentro para fora, não somente por fora. E aí é que foi o problema. E como ele pediu, o que quereis que eu faça? É como a pergunta de todos que se rendem à luz do Cristo, né? Como Paulo, como tantos outros. O que quereis que eu faça? De tanta beleza, de tanto envolvimento com aquele momento sublime, de presença divina em nós. E aí, cada um reage de uma forma. E achei lindo quando ele, continuando o que a Lucy brilhantemente disse, quando ele diz que como Pedro, Simão pergunta, então, o que valeu, né, a cura dele? Será que foi inútil? Não valeu de nada? E Jesus brilhantemente diz
que o reino dos céus é mensagem de amor a todos, desalentados e sofredores, atormentados e enfermos, merecedores ou não. Então, talvez ele não merecesse, né? Mas mesmo assim, Jesus quis mostrar que ele é capaz, que ele tem a potencialidade divina, que ele tem o amor de Deus dentro dele, a misericórdia do Pai. Então, ele pode ser curado, sim, mas ele tem que fazer a parte dele, que ele evidencia muito bem. Então, ele fala, cada coração é responsável pelas sementes que recolhe. E diz sobre justamente isso, fruindo a dádiva de luz, pode escolher onde entesourar as suas esperanças, né? E fala do sol que mergulha no pântano e sai limpo, como aquela mensagem também dos lírios, né? Então, a gente percebe que Jesus também nos alerta para qual time a gente quer ser, né? Se a gente quiser abençoar o nosso corpo físico, nosso espírito, porque o corpo é reflexo do espírito, com a luz ou com as trevas, né? Então, tem aquela história no Minutos de Sabedoria, do Pastorino, que ele fala, enquanto as moscas buscam as feridas, o que é ruim, o que está apodrecendo, as abelhas buscam as flores. Então, é preciso que a gente entenda o que a gente quer buscar, né? Então, para isso, é aquele esforço nosso diário de policiamento, aonde os nossos olhos se pousam, aonde os nossos braços são envolvidos, aonde os nossos passos nos levam, porque as dores advêm das más escolhas, né? E errar talvez seja o caminho, é através do erro que a gente retifica, mas acertar é muito importante para nós, né? Muito bonito. Obrigada. Espero ter cooperado. Lembra que semana passada o jovem lá de Gerasa também estava obsedado, que ele deu vazão a diversos vícios durante a vida dele. Então, quando a gente vê a situação do espírito nesse ponto, é porque ele já conseguiu, e demora, dá trabalho. Ele conseguiu comprometer o perispírito a tal ponto. O perispírito não é uma coisa que você consegue deteriorar facilmente. Não é. É um processo de repetição. E aí, quando você quer fazer a volta, e aí eles lembram do filho pródigo, quer voltar, é o processo. Mas, né, o Joubert, é interessante, porque cada um desses casos demonstrados, o espírito reagiu de uma forma. Esse de Gerasa se tornou portador da Boa Nova, foi levar, né, ele se tornou um servidor do Cristo. E outros, o paralítico, já reagiu ainda, vamos dizer, prejudicando-se ainda mais, né? E esse, infelizmente, também não foi bem sucedido. Paulo já foi extremamente punindo a si próprio na luta, no bom combate, para renovar-se, né? À custa de muita dor e esforço. Então, cada pessoa reage de uma forma, né? Exatamente. Irmão Lindomar. Vamos lá, estão me ouvindo bem? Eu vou trazer aqui primeiro um trecho do Evangelho do João 16 a 21, para depois entrar nessa questão aí da cura, da renovação do nosso corpo celular e do perispírito, né? Porque nós sabemos que quando o perispírito ele é lesionado, ele precisa passar por um novo processo, né? Não cabe aqui relatar, né, as lesões cerebrais que se causam por problemas digamos assim, de suicídios, né, de vícios. Ou seja, deixa eu trazer João aqui, que depois eu entro rápido aí, porque o tempo está curto. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que crer nele, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo
para condenar. Você falou isso, Judas. Ó, para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Eu não vou ler todo, não, porque é muito bom. Estou fazendo um estudo da Boa Nova lá no outro curso que nós fazemos, do outro estudo. Então, vamos lá. Todas as vezes que Jesus promovia uma cura, ele nos pergunta porque ele promove cura em nós também, se estamos aqui. Você quer ser curado? Então, na medida que eu vou imprimir a minha vontade, o fluido, olha só, ele começa a manipular esse fluido. Há uma manipulação de fluido, porque tem que ter a minha vontade fluídica, a energia, eu tenho que movimentar. E quando eu movimento, Cristo vai e entra e faz o trabalho de renovação. Então, o que o Joubert falou é uma coisa muito importante. Um espírito de realeza que é Jesus, e ele traz um corpo espiritual que nós não temos conhecimento, vagamente, né? A capacidade da inteligência de Jesus de manipular os laboratórios divinos, que nós vimos da passagem desculpe, eu lembrado dos pães, do vinho, né? E quando ele fala para o centurião, vai lá que, se eu não me engano, me corrija, seu servo já está curado, me corrija. Porque o centurião, ele tinha um irmão, dois irmãos, centurião era um, e o irmão dele. O irmão seguiu a Roma, na parte, né, lá das hierarquias. Ele não, ele seguiu o corpo militar, mas ele era médium. Então, quando ele fala para Jesus assim, não preciseis que o senhor vai lá. Só o senhor ordenar que ele estará curado, porque ele via através de Jesus todo um corpo espiritual que trabalhava junto a Jesus. Não é? Então, quando nós imprimirmos essa vontade através da fé, eu quero, não é? Não é o esforço, eu quero. E a gente começa a movimentar. Isso acontece em outros campos da vida. Campo profissional, campo do esporte, campo religioso, campo familiar, amoroso, em tudo. Tem que ter a minha vontade, porque Deus respeita a nossa vontade. De cada um, nós somos individuais, mas o trabalho é coletivo, então ele respeita. Então, isso é muito bom. E tem uma passagem que eu gosto muito, quando ele se reunia à noite, Jesus no lar vai trazer isso para a gente, de Néio Lúcio, as reuniões, ele fazia essas reuniões para saber como é que estava o dia. E esse livro Boa Nova, ele é um complemento muito profundo, para quem já não leu, indico. Ele traz com muita profundidade Jesus, a espiritualidade, o evangelho. Então, Jesus vem implantar na Terra a sua empresa, não é? Esta empresa é um trabalho de renovação. Então, ele fazia. E os discípulos perguntavam a ele, ô mestre, o senhor hoje curou muita gente. Ele, não, eu curei 1 ou 2 só. De 200, de 100, de 10, de 20, de 30, um só. Aí eles perguntam, por quê, mestre? Porque os outros voltarão para o vício. Foi aquilo que você falou. E aquilo que a Alessandra também falou, o Paulo foi firme. Eu quero. Aí Jesus fala para ele, Paulo, eu te chamei a cooperar. E você está lendo muito Paulo, hein, Joubert? Eu te chamei a cooperar. E Paulo entendeu a missão, né? E foi cooperar. Então, é isso aí. O que o Cristo quer é que nós sejamos cooperadores em todos os campos que nós estivermos. Dentro da família, no trabalho, no transeunte, né? No transporte, que nós sejamos gentis. Pessoas, esse fluido, ele é movimentado diariamente, é igual a prece. Eu vou fazer a prece hoje. Não, a prece ela começa quando eu vou dormir, aí eu peço a espiritualidade para me acompanhar e eu trabalhar com eles em espírito.
Quando eu acordo também, eu já começo em prece, e no dia eu tenho que continuar, porque aí é uma boa resposta que eu dou, né? Dependendo do trabalho que eu estou fazendo, eu tenho que ser gentil. Eu não tenho que esperar que o outro seja gentil. É o que você falou. Jesus, com o entendimento que ele tem, quando ele chegava para um espírito aqui na Terra, ele não julgava, porque ele sabia das nossas dificuldades, ele sabe. Você já imaginou se ele chega aqui com ar de... A empresa dele não ia ser implantada, não é? E para fechar, né? Quando questionavam ele, se eu não me engano, é Judas, que nós temos que invadir Roma, que nós temos que realmente, digamos assim, usar força, o poder. Ele, calma, calma. Os romanos são espíritos de conquista, de poder. Não é assim. É o amor. E para contar outra coisa, agora eu vou fechar. Dizem que ele faz a renovação. Quem não é cristão vira cristão, e ele vai sempre fazendo essa renovação, esse papel. Entendeu? Ele vai sempre fazendo esse papel. Aquele povo de Roma lá parece que já passou também por esse lado de cristão, e nós vamos passando até aprender. É um aprendizado. É um aprendizado. Eu espero ter podido aí contribuir com alguma coisa. Bom, muito bom você fazer menção a fatos históricos, porque o leigo olha para a humanidade e fala assim: o mundo ainda não mudou nada, o mundo está do mesmo jeito. Porque não entende que novos personagens estão atuando como na posição de violência. Às vezes, aquele personagem da Revolução Francesa, que a gente tem o caso do Conde de Richelieu, que foi o nosso irmão Jesus Gonçalves, trabalhou com Chico Xavier. Ele estava a violência extrema lá, mandou matar muita gente. E depois ele vem como leproso, olha aí a coincidência. Leproso no Brasil, onde a árvore foi transplantada, e ele conseguiu trabalhar no bem. Hoje é um grande tarefeiro. Então, tem o nosso irmão, o Gigante Deitado também, lembra dele? Que trabalhou, se você botar no YouTube, você vai ver lá a palestra dele deitado. Tem Amazonas Hércules, não te cortando, Amazonas Hércules, aqui, perto aqui no Rio de Janeiro, aqui, como é que se diz ali, o Hospital de Hanseníase, também, que trabalhou muito tempo ali dentro. Dizem que a encarnação dele passada, algumas, ele foi Hércules mesmo. Ele, digamos assim, né? Dizem, né? Dizem que uma da encarnação dele, ele foi Hércules. E nós sabemos que o processo de Hércules, como é que foi, né? Arena, muita violência, matança. Então, é o que você está falando. Nós temos essa bagagem, nós carregamos essa bagagem. Depois vem a expiação. Tem que expiar para poder purgar, porque o corpo ele é um mata-borrão. Ele é para renovação do espírito mesmo. Ele suga as imperfeições do espírito, né? E a enfermidade, ela é uma bênção. Porque você já imaginou, Gilbert, não te cortando, se nós não tivéssemos essa luz do mundo ter vindo à Terra para nos esclarecer, não nos dar esse reforço? E todo esse corpo espiritual que você falou aí, muito mais, nós, conforme ele falou, nós não estamos órfãos, né? Agora, cabe a nós fazermos uma sintonia, de alguma forma. De que forma que a gente vai fazer essa sintonia? É todo esse trabalho, é todo esse processo, é todo esse movimento que nós fazemos no bem. É isso. Primeiro tem que ter a vontade, sair do esforço e ir para a vontade, gente. Porque o esforço gera sofrimento, tem que ter vontade. Quando a gente imprime a vontade, ela deixa de ser esforço, deixa de ser sofrimento. Nós fazemos as coisas com prazer, não é? Seja as coisas pequeninas, médias ou grandes, de acordo com a responsabilidade que o espírito tem, não é isso? Vai lá, amigão. Não, é exatamente isso. O que acontece no planeta, a administração da humanidade da Terra, é uma coisa muito complexa, porque você tem regiões umbralinas
que, segundo lá o livro A Maria de Nazaré, tem o símbolo da suástica. Uma região, uma cidade com milhares e milhões de habitantes com o símbolo da suástica. Então, vez ou outra, você vê de novo a vontade desse pessoal, não todos, mas de que reviver isso. E quando o exército, os aliados, chegaram nos campos de concentração, falaram: filma isso que está acontecendo aqui, porque não vão acreditar. E, mesmo assim, tem pessoas que acham que o certo é a questão do domínio, da violência, da truculência. Então, quando Jesus fala para Pilatos: se eu quisesse, eu dava uma ordem e os anjos me tirariam daqui, se eu quisesse. Mas eu vou fazer, mas é vontade do Pai. O tempo todo a vontade do Pai. Então, me parece que Jesus tinha a opção, se ele quisesse, porque apesar dele ser espírito puro, ele tem livre-arbítrio, fala assim: não deu para mim. Só que é Jesus, é o Cristo. Então, o Cristo sofreu, como diz lá no Consolador, Humberto de Campos, como é o sofrimento do Cristo, diferente do nosso sofrimento, completamente diferente, um sofrimento moral, dor moral, e como que a gente ainda fica claudicando nessas coisas de violência. Eu quero revidar, só vou ver os filmes de aventura, sempre tem o vilão, sempre tem aquele arquétipo do mal, do vilão, né, que tem que matar. Quando mata o vilão, aí está resolvido. Como se a morte física fosse resolver o problema. Matou o vilão. Ou quando fala assim: olha, teve uma troca de tiro aí, morreu quem? Morreu um bandido. Então tudo bem. Claro que todas as mortes devem ser lamentadas, devem ser, de nossa parte, orar por todos. Mas é preocupante a gente achar que quem é mal tem que morrer, quem é bom tem que ver. Como se essa lógica, ela não tem adesão, ela não tem embasamento na doutrina cristã, ela não tem embasamento na Boa Nova, não tem. Porque fiel perdão para o que vos perseguem e caluniam. E aí, lá no livro Paulo Estevão, quando Paulo está lá no deserto com Áquila e Prisca, o casal, que se mandou para lá, foi para lá com medo das perseguições do Saulo. O casal estava lá sem saber que ele era o Saulo, ele não tinha se revelado. Lá no Ave de Dan, eles trabalhavam lá para o irmão do Gamaliel, que era mercador de tapetes, tal, e de cabanas. Eles trabalhavam lá no Ave de Dan. E aí o casal falou para então Paulo, sem saber que ele era o Saulo, falaram assim: porque Simão Pedro, todas as vezes, recomendava que nós orássemos pelo Saulo. E aí eu nunca vou saber se a conversão dele foi também ajudada por essa quantidade de preces dos perseguidos. Provavelmente ajudou muito, mas eu não sei. Então, a gente fica numa situação seguinte: eu sirvo a Jesus, e tem alguém que não serve a Jesus que está me perseguindo. Então, teoricamente, eu estou certo e a pessoa que está me perseguindo está errada. Então, eu quero que a pessoa morra porque ela está me perseguindo. A lógica do Cristo não é essa. A lógica do Cristo é do perdão. Por quê? Se a gente se afinar com a violência, com a vingança, com a rebeldia, com a revolta, com a truculência, com a tortura, com tudo isso, a gente está se associando a outras forças que não o amor. Outras forças. Não importa se eu sou, porque se eu estou correto
daquele ponto de vista, porque quem sofreu sem pecado foi Jesus. Todos nós aqui, se sofremos hoje, por imposição, é uma expiação na qual a gente está quitando algum tipo de débito, a gente está resolvendo as questões. Então, é muito interessante quando a gente para refletir sobre isso. Eu estou muito tocado por esse estudo, muito tocado, porque eu já tive a oportunidade, com a Érica, de ler as 10 obras da Amélia 3 vezes. Essa é a 4ª vez que eu estou lendo. Então, quando eu já leio, eu já sei o que vai acontecer. Igual Paulo Estevam. Eu já li Paulo Estevam, eu lia todo ano. Eu já sei o que vai acontecer, mas aí você pega um detalhezinho. Paulo Estevam, por exemplo, tem um detalhe muito interessante. O pai do Estevão, e ainda Gesiel, é perseguido e sofre o sacrifício e morre. Mas aí ele fala assim: que mal nós, judeus, fizemos para passar por isso? E esse livro foi escrito em 43, 40, 39. Então, você vê que ela estava ali juntamente com a questão dos judeus na Alemanha. Não que isso esteja justificando, mas é entendendo o processo do povo que teve acesso aos 10 mandamentos, ao Deus único, foi o povo escolhido e era para esse povo o quê? Compartilhar. Mas o que o povo preferiu? Nós somos superiores, a ponto de mandar crucificar Jesus, por não concordar, por achar que... Então, essa questão da religiosidade, se ela for ali envolvida com questões de fanatismo, se achar melhor, porque Jesus falou assim: pelos frutos se conhece a árvore. Então, a gente conhece um monte de ateu, um monte de outras situações que dão exemplos, que dão mostras de caridade e de amor. E isso não é uma condição. E talvez ele seja ateu nessa encarnação. E talvez ele seja ateu porque ele passou por muitas decepções religiosas, nas quais ele se envolveu no passado. Então, ele não perdeu as características de amor que ele tinha, só as convicções religiosas. Então, Deus trabalha de forma muito, muito intensa e ama ao Cristo igual a ama o mais criminoso da humanidade. Ama da mesma maneira, porque os dois saíram do seio dele, foram criados por ele. Então, ele ama. O que a gente precisa passar, se for necessário, é o processo que o filho pródigo passou na parábola. E o processo que esse irmão, que ora está curado externamente, vai ter que passar para poder ter a cura real. Alguém quer comentar mais alguma coisa antes de a gente terminar? São 9h20. Alessandra, hoje a gente está com uma visita, com uma novidade, com um irmão novo aqui, é o Alain, ele é da Mocidade, do Jefa. Que beleza, que coisa boa, né? Seja sempre bem-vindo, é muito bom. Alain, desculpa a minha... Tudo, hein? Nossa. Desculpa a minha falta de educação. Qual é a sua idade? Fiz 2.7, dia 23 de abril. Olha só. Ah, meu Deus do céu. Eu queria estar com essa idade, com essas vontades né? Mas Deus sempre permite que a gente consiga alguma hora. Igual o leproso. Uma hora a gente vai. Mas Com certeza, sempre é tempo. Mas muitos de nós queriam que o tempo voltasse a fazer diferente. Então. Mas sabe o que é legal? É que
Deus permite que aonde quer que o ponto que a gente estiver, tem um ditado oriental que fala assim: qual é o momento de você melhorar, de você evoluir? Agora. Não importa onde, que situação, pode estar preso, pode estar doente, pode estar pobre, pode estar em situação de penúria, pode estar. O momento é esse. Então, não importa quando a gente se despertou, né? Então, o que a gente espera é que nós despertemos para o bem, definitivamente, e consiga passar pelos processos sem revolta. Porque a nossa irmã Rosângela vai fazer uma prece agora, que vai nos. E lembrando que semana que vem o tema é A Mulher Hemorroíça. Por favor, é de uma. Nossa, nem falo nada. Irmã Rosângela, a prece é tua. Sim, vamos lá, né? Então, vamos levar o nosso pensamento, né, ao nosso mestre maior, né, pensando aqui na bondade de Deus para com cada um de nós, nesse amor tão grande que Jesus veio trazer, né, esse ensinamento tão maravilhoso, nos dando essa certeza que cada um de nós temos condições de ser melhor, de se renovar, né, de se transformar, né, com a força desse amor. Então, que a gente possa agradecer a Deus por este momento de tão boas reflexões, de tanto aprendizado, né? Que a gente traga para o nosso dia a dia essa bênção, né? Desse estudo, desse ensinamento maravilhoso, né? Então, que a gente possa sempre estar questionando, perguntando também, Senhor, o que queres que eu faça, né? Como diz a música, além de me banhar nas águas da renovação, né? Então, que a gente possa fazer o melhor, que a gente possa, assim, ter essa firmeza de fé, ter essa certeza das maravilhas que Deus faz em nossas vidas e aproveitar todos os ensinamentos para a prática do bem, a prática do amor, né? Então, a gente só tem a agradecer essa maravilha, né, que nós temos, que é o amor de Jesus, que não se cansa, né, não desiste de nós, não se cansa de querer, né, que a gente seja melhor. Ele tem esperança em cada um de nós. Nós somos partículas do amor de Jesus, por isso que ele sabe que todos, no seu momento certo, vão se renovar, vão se melhorar, né? Então, só temos mesmo que agradecer. Senhor, te agradeço, te louvo, eu bendigo o teu santo nome, né? Por esta oportunidade de eu estar participando deste banquete espiritual e que realmente eu possa colocar no meu viver em todas, mudando as minhas atitudes, né? E tirando todas as mazelas do meu interior e deixar que o seu amor penetre no meu ser, né? Para que assim eu consiga mesmo me transformar, me renovar, ser uma nova criatura. Muito obrigado, Senhor, que tenhamos uma noite maravilhosa de paz, de harmonia, e que essa reflexão fique no dia a dia de nossas vidas. Muito obrigado, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Graças a Deus. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigado, hein? Boa noite, Obrigado. gente. Obrigado. Fique com Deus. Estudo, hein? Ó. Muito bom.